Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cíntia Falcão, diretora executiva da ACREF, e esse é um podcast especial da ACREF e do Detran para falar sobre os avanços do RENAVE no estado de São Paulo. O RENAVE é o Registro Nacional de Veículos em Estoque, um sistema eletrônico criado para digitalizar e simplificar o processo de controle de estoque de veículos no Brasil. Ele foi regulamentado pelo CONTRAN através da Resolução 797 de 2020, com a finalidade de substituir os livros pretos de estoque previstos no Código de Trânsito Nacional. Embora regulamentado pelo CONTRAN, que é o órgão máximo de trânsito no país, os Detrans estaduais precisam regulamentar também através de portarias. E com isso, o Detran São Paulo editou, em agosto de 2024, a portaria número 32. E para falarmos mais sobre esse tema, a gente recebe aqui o Vinícius Novaes, diretor de veículos do Detran de São Paulo. Vinícius, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cíntia. Obrigado aqui pelo espaço para poder falar do RENAVE e de como a gente fez essa implantação em São Paulo e expandindo também para todo o Brasil. Legal, Vinícius. Bom, eu queria começar aqui com você, para você contando um pouco para a gente como que foi o processo de evolução do RENAVE aqui em São Paulo, né? Desde lá da consulta pública que vocês trouxeram para que a população e todo o mercado pudesse trazer para vocês, né, insumos para que essa portaria da melhor forma possível, até a implementação. Acho que é interessante aproveitar isso e algo pouca gente sabe. No Detran de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, é obrigatório o RENAVE desde 2022. A gente tinha uma portaria já sobre isso, a portaria 10 de 2022, mas o que a gente identificou no Detran como um todo é um diferencial, a gente fazer uma portaria, uma regulamentação e escutar o mercado para fazer isso. Entender as dores do mercado e por que a gente existe, que é para solucionar elas e deixar tudo mais dinâmico para todo mundo. Como que a gente faz isso hoje no Detran de São Paulo? Toda portaria que a gente vai lançar, publicar, antes a gente faz uma consulta pública. E com o RENAVE foi exatamente assim. Em maio, no começo de maio, a gente abriu essa consulta pública para toda a população. Aí pode ser o lojista, financeira, toda a rede de todo o mercado automotivo e se manifestou para opinar sobre ela. A gente apresenta a nossa proposta e ali vem todos os apontamentos. E isso é muito importante porque às vezes a gente está ali dentro de um órgão público, a gente não tem a percepção clara daquilo que realmente faz a diferença lá na ponta. E essa consulta é importante, a participação de todos é muito importante também, porque a gente constrói em parceria. E escutando toda a população, todo o mercado, o caso da consulta pública do RENAVE foi interessante, porque a gente teve dezenas de manifestações sobre, a gente descobriu vários problemas técnicos e operacionais mesmo da plataforma, solucionamos todos eles, identificamos quais eram aqueles mais importantes de implantar, e aí com essa construção, quando foi 1º de outubro, a gente fez a publicação, passou a valer a nossa nova portaria e valeu o novo sistema do RENAVE aqui no estado de São Paulo, esse sim sendo cada vez mais utilizado por todo o mercado. Legal, super importante isso, Vinícius, porque aqui, né, enquanto a ACREF, a gente teve diversas discussões com relação ao RENAVE, vem tendo, né, desde 2020, quando saiu a publicação da resolução do CONTRAN, e a gente enxerga como um benefício muito grande, né, não só para o mercado financeiro, que vai ter muito mais segurança em financiar um veículo que vai estar efetivamente regularizado, né, registrado no estoque daquela loja, como também para a população, né, que vai poder ali comprar um veículo tendo a certeza que o veículo foi adquirido por aquela loja, que ela tem legitimidade para vender, que não tem nenhuma fraude envolvida. Então, assim, a gente vê o RENAVE como um avanço super importante para o mercado. Né? E foi essa oportunidade que a gente viu. Tem uma frase até do Marcelo, que é um representante da Ovesp, que eu gosto bastante, acho que, de certa forma, sintetiza a nossa função ali no Detran, que é preparar um mercado onde não ganha aquele que é mais malandro, ganha aquele que é mais competente. E a nossa função ali no Detran é criar mercados que habilitem isso. Então, de certa forma, a gente faz a nossa regulamentação, faz os nossos procedimentos para trazer um equilíbrio de mercado, onde todo mundo esteja num ambiente justo e seguro para transacionar. O RENAVE específico, a primeira implantação dele, a obrigatoriedade, foi para 0 km. Então, quem já se relaciona com concessionários sabe todas as vantagens que trouxe o RENAVE. Basicamente, a partir do momento da implantação, obrigatoriedade ali entre 2020 e 2021, as fraudes de 0 km caíram. Muito. Praticamente todo. Eu, atualmente, estou como diretor de veículos do Detran de São Paulo. A gente representa mais ou menos 1/3 da frota de todo o Brasil. E os casos que hoje ainda me chegam de, eventualmente, fraude no primeiro emplacamento são de 2020 para trás. A gente não tem casos novos de fraude já com a devida utilização do RENAVE. E o que a gente viu de oportunidade? A gente já tem essa ferramenta que funciona, e funciona muito bem. Eu acho que o mercado financeiro, com certeza, a garantia melhorou muito, as montadoras melhoraram muito em relação a isso, e a gente tinha a oportunidade de trazer isso para o mercado de usado, que infelizmente era um mercado um pouco, como posso dizer, desequilibrado em relação a isso.
E aí a gente deixava inseguro tanto o cidadão que comprava o veículo numa loja aqui no estado de São Paulo, e também o lojista, porque ele comprava esse veículo e ele não sabia uma eventual restrição, um eventual débito que no momento da relação ali comercial ele não tinha como saber. E o Renave, ele traz isso inicialmente para o lojista, que é o DNA do veículo, em resumo. Ele consegue ter toda a consulta ali de histórico, de pendências, de débitos, ele sabe realmente aquilo que ele está comprando e colocando para dentro do seu estoque. E o cidadão que vai comprar esse veículo da loja depois também passa por toda essa segurança. Ele não vai ter nenhum problema, que é o processo, como é que eu posso dizer, o padrão antigo de relação comercial, que é o novo veículo está no nome de um terceiro, com um procurador no meio do caminho, e aí ele compra esse veículo, quando ele vai registrar, descobre um gravame que estava ali, o nome, e ele não passa a não conseguir regularizar nunca mais aquele carro, mas ele tem a responsabilidade pelo bem porque ele comprou, mas não consegue regularizar, e traz várias consequências negativas disso pro cidadão, pro lojista e com certeza para a financeira também, porque não consegue exercer a garantia realmente daquele bem. Exatamente isso. E Vinícius, fala um pouquinho sobre os desafios aí da implementação, né? A gente sabe que desde agosto existe obrigatoriedade legal, né? Então, assim, todas as lojas deveriam já estar no Renave aqui no estado de São Paulo, mas a gente sabe que tem desafios aí que aconteceram, que ainda estão acontecendo no caminho. Conta um pouquinho pra gente como que tá essa implementação e qual a expectativa aí do Detran. São Paulo assumiu para si o desafio de conduzir essa mudança, de certa forma, a nível nacional. Então, foi uma sequência de desafios até a implantação e a adesão e todo esse processo que a gente está passando. Então, se a gente iniciou ali a consulta pública em maio, ela teve 45 dias de consulta, fizemos a publicação e passou a vigorar em 1º de outubro. Então, a gente está falando aí de mais ou menos 6 meses atrás, quando passou a vigorar a portaria, e aí estavam várias vantagens vinculadas. Hoje o lojista na entrada ele não paga uma taxa de transferência, ele consegue fazer uma vistoria móvel direto na sua loja, com uma validade de 120 dias, consegue usar a mesma vistoria para a saída, já faz uma boa economia nisso também. E além dessas vantagens, a gente percebeu que, olha, só implantar essa portaria não é suficiente, a gente vai dar um prazo, uma campanha educativa nossa, do Detran mesmo, a gente foi em mais ou menos 1.200 lojas em todo o estado, com os nossos servidores, para ir lá falar sobre o Renave, demonstrar como fazer esse credenciamento, mas a gente sabe que São Paulo é muito grande. E aí, nesse processo, o primeiro gargalo que a gente enfrentou, o primeiro passo de uma loja entrar no Renave é se credenciar com o Serpro. Senatran, Serpro, pelo Credencia, e aí, a gente, basicamente, o estado de São Paulo entupiu de processos ali a Senatran e gerou uma fila, realmente. Não tiveram como fazer esse saneamento tão rápido, mas a gente conseguiu contribuir com eles nesse ajuste, deixar transparente também para todo o mercado, para a gente não implantar algo e prejudicar aquele cidadão que estava tentando fazer, o empresário estava tentando se regularizar corretamente. E a gente passou por esse processo, dá para dizer de certa forma, encerrado até janeiro desse ano. Então, hoje a gente tem uma segurança, a gente tem mais de 10 mil lojas cadastradas no Renave, já habilitadas pela Senatran, a gente está em 10.500 lojas. A fila hoje do Credencia está em torno de 500 lojas do estado de São Paulo, mas são lojas que peticionaram há pouco tempo, está ali dentro da fase. Mas a maior parte do mercado hoje já está habilitado para trabalhar no Renave. E aí a gente começa outras esteiras também envolvidas em relação a isso. Porque, querendo ou não, a nível estratégico, acho que bancos, lojistas, todo mundo passa por isso, toda grande empresa passa por isso. O Detran não deixa, pelo seu tamanho, não deixa de ser, embora o órgão público, um funcionamento de uma empresa. No nível estratégico, a gente sabe o caminho que a gente vai seguir, e aí, conforme vai a implantação, a gente vai descobrindo problemas e mudanças de cultura também de todos. O Renave, ele traz diversas inovações, mas a gente tem que saber aproveitar todas elas. Então, posso dar um exemplo até do Detran de São Paulo mesmo. O Renave, primeiro do 0 km, foi implantado em 2021, mas até em 2023 a gente exigia ainda decalque do chassi, para o cidadão levar, ele ia registrar o 0 km, a gente podia até emitir o documento dele rápido, mas ele tinha que levar essa documentação física até o Detran. Mas a partir do momento que o Renave existe, a gente consegue ter várias dessas informações digitais, automáticas e validadas e muito mais seguras. E a gente passou por esse processo também na nossa operação, porque a gente quer fazer essa implantação e, ao mesmo tempo, ajudar o cara da ponta, ajudar o empresário, ajudar o cidadão e que ele faça a transferência rápida, instantânea. A gente fez o lançamento ano passado, completou um ano agora, da transferência digital de veículos. A gente já fez mais de 50 mil transferências por ela, chegou a ganhar alguns prêmios internacionais referentes, que, em resumo, é uma transferência que o cidadão consegue fazer diretamente pelo celular, comprador, vendedor, assina diretamente por ali, paga o Pix por ali e depois conclui o processo. Demora em torno de 5 minutos para ele fazer uma transferência.
Na mais rápida aqui foi 19 segundos de transferência. E hoje, pelo quem opera dentro do Renave, quando vende esse veículo a um cidadão paulista, o cidadão consegue fazer a transferência para ele pela nossa TDV. Isso facilita a saída do veículo quando vai sair da loja para o consumidor final. A gente tem a etapa de facilitar a entrada também. E acho que as financeiras têm muita relevância com isso, porque ele precisa inserir ali o apontamento, a garantia no veículo, mas não pode demorar um prazo de 1 dia, 2 dias, 3 dias para ter essa documentação. E a gente começou a nossa esteira de melhoria operacional desse processo. Na semana passada, de segunda-feira, no final ali do mês de março, a gente implantou essa automação de entrada do Renave diretamente nas nossas plataformas, que chama SRV, uma plataforma interna do Detran, que a gente usa no atendimento presencial, no Poupa Tempo, os despachantes utilizam também. Isso permitiu que a gente fizesse o movimento de entrada do Renave também em 5 minutos. A gente implantou isso uma semana atrás, está desde segunda-feira passada andando, e a gente já está hoje com 80% dos processos de entrada do Renave saindo em 5 minutos. E aí já dá uma grande vantagem. E aí vem o nosso próximo passo, que deve sair nas próximas semanas, que é fazer também a entrada pela transferência digital de veículos. Então, o cidadão que for vender o veículo para essa loja, ele ao invés de precisar ir no cartório, a loja dá essa entrada, documentação diretamente ao Detran, é diretamente pelo aplicativo, ele vai fazer essa assinatura diretamente por lá, a loja já utiliza o Renave, faz a assinatura através do Renave e também uma transferência instantânea. E aí, conforme a gente vai sanando esses lados operacionais do processo, a gente percebe que a expansão ocorre naturalmente. Se a gente comparar março desse ano com março do ano passado, embora em ambos os lados existia obrigatoriedade, hoje a gente está quase o triplo de volume de Renave referente ao ano passado. Só esse ano a gente já fez mais de 150 mil transações de veículos usados com Renave. Então, a gente vê essa expansão natural, a gente melhora o nosso lado, né, de operação, a gente vê o mercado reagindo bem e prosperando corretamente com isso. Muito bom, muito bom. O mercado financeiro já vem, né, alguns anos aí inovando nessa questão de digitalização, né? Antigamente, que demorava 2 dias para uma análise de crédito, hoje também, em pouquíssimos minutos, um crédito é aprovado e cada vez mais o consumidor final, ele quer ir numa loja, comprar um carro, ter o crédito dele aprovado e sair com o documento em nome, né? Então, eu acho que todos esses processos, eles conversam e vão trazer essa facilidade, essa comodidade para o consumidor, que é super importante. E, Vinícius, uma das discussões, né, que a gente sempre teve com os lojistas mesmo, né? O mercado precisa falar, né, com quem está na ponta, com quem faz a venda do veículo, quem leva o financiamento, né, os correspondentes bancários para o consumidor final. E uma dúvida que sempre vem com eles, desde o começo, acho que agora já sanou um pouco, mas ainda tem muitas dúvidas relacionadas a isso, mas como que é o processo de credenciamento? Você já falou um pouco que, né, o passo 1 é fazer o cadastro lá no Serpro, através do Credencia, mas e depois disso, qual é o passo a passo? E é importante colocar isso porque hoje a gente já tem 10.500 lojas habilitadas, direto com o Serpro, mas a gente tem quase 2.000 que não deram o próximo passo. É bom aproveitar para explicar quais são esses passos. O primeiro é realmente esse, diretamente com o Credencia, onde vai ser comprovada ali a irregularidade fiscal do estabelecimento, a parte da representatividade do estabelecimento, e aí o Serpro vai dar ok, vai validar ali as informações de cadastro e vai liberar o que a gente chama de habilitada no sistema interno. E aí é o momento que ele... autorizada no sistema interno. E é a hora que ele vai se habilitar para utilizar o Renave. Como que ele se habilita para fazer essa utilização? Através de uma integradora. Então, existem integradoras credenciadas pelo Detran de São Paulo. A gente expandiu o ano passado, que eram 3. Hoje a gente já tem 24 habilitadas para fazer essa operação. Essa lista fica no nosso site, Detran de São Paulo. Entrando no site, vai ter a página de agentes regulados e lá dentro as integradoras habilitadas com a gente, sempre atualizado ali. E entrar em contato diretamente com uma integradora é uma relação comercial mesmo. É um credenciado nosso, então vai ter cada um o seu preço, as suas vantagens. Costumam ser não só a venda do serviço Renave, tem vários outros serviços que acabam sendo envolvidos e agregam para a loja. E esse é um movimento que a gente percebeu importante, a gente conversa com o mercado e vê isso. O movimento do Renave não é algo só do Detran. Acaba sendo uma revolução do mercado como um todo. E esse movimento do Renave, das financeiras em conjunto e dos próprios lojistas, a gente percebeu uma movimentação das pessoas querendo se regularizar e buscar trabalhar melhor, entender melhor e dar o próximo passo. De certa forma, estressou o ambiente para todo mundo pensar no próximo passo. E a gente percebeu lojistas já atuando com coisa que era distante da realidade de muitos, atuando com IA, atuando com atendentes automáticos, e são várias ferramentas que o mercado hoje oferece, a integradoras é um deles, então ele vai contratar essa integradora e se vincular ao Renave. E aí ele consegue operar.
Como que é a operação do Renave, basicamente? Ao fazer a compra de um veículo, e aí de um cidadão, pessoa física ou pessoa jurídica, ele consegue fazer a consulta de aptidão. E aí é onde ele vai ter a garantia da regularidade do veículo. Porque ele só vai dar ok nessa consulta se não tiver nenhum gravame pendente, se não tiver nenhum débito pendente no veículo, se não tiver nenhum bloqueio, uma restrição no veículo. Sem o Renave, a gente vê muita gente comprando carros e depois cobra uma pendência judicial que até regularizar ele está enrolado num processo que nem é dele. E principalmente ali a vistoria do veículo que já é identificado, que é a garantia de que o veículo é o veículo, não tem nenhuma pendência envolvida. E essa utilização do Renave, ele valida, é um veículo que eu quero comprar e realiza a assinatura digital por ali mesmo. E aí todas as vantagens envolvidas, que é de transferência automática, e a nossa intenção no Detran é justamente essa. Quando a gente perceber que o cidadão, o lojista, não está percebendo a nossa presença, é porque a gente fez o nosso trabalho certo. A gente quer não atrapalhar e facilitar o máximo de transações comerciais aqui dentro do Estado. Legal. Acho que você trouxe agora uma parte que é muito importante para o consumidor final, né? De novo, a gente vê aqui a vantagem para o Estado, né? Porque não vai ter evasão fiscal, os impostos vão ser recolhidos. A gente vê uma vantagem para o mercado financeiro, que vai ter certeza que o veículo está ali naquela loja porque realmente é do estoque dela. Uma vantagem para a loja, que vai desburocratizar a escrituração e ela vai ter ali um controle do estoque dela e com isso ela vai ter diversas vantagens, como, por exemplo, poder dar esse estoque como garantia num capital de giro, né? Para ele poder fazer o negócio dele prosperar ainda mais. Mas, acima de tudo, essa vantagem para o consumidor final, né? Que ele sabe que se ele adquirir um veículo que está no Renave, ele garante que o veículo não tem débito de PVA, que o veículo não tem restrição judicial, que não tem restrição administrativa, que ele foi vistoriado, que o chassi não foi remarcado. Então, ele tem ali a certeza que ele está adquirindo um bem que ele não vai ter problema. Né? Isso é muito importante. E a gente sente bastante isso no Detran. O Detran é um órgão muito grande. E a gente gera uma frota hoje de 35 milhões de veículos aqui dentro do estado de São Paulo. Naturalmente, como toda grande empresa, existem processos judiciais envolvidos, que envolvem o Detran. Só que a gente tem mais processos que o Detran não é parte, mas que a gente acaba sendo acionado, do que o Detran é parte. E por quê? Justamente por consequências como essa. O cidadão ele é lesado, porque ele faz a compra desse veículo, não tem todas essas garantias que o Renave hoje fornece. E aí ele compra, paga aquele veículo, eventualmente o veículo que ele paga não é aquele que ele real, porque não tinha uma vistoria, então poderia ser muitas vezes até um dublê, e aí ele é penalizado com isso, ou às vezes nem o veículo nem existe, ele foi vítima de algum estelionatário, ou ele compra um carro hoje e não descobre que já tinha uma pendência, um Renajude ali, e quando ele faz essa compra, e aí ele vai no cartório, reconhece firma, costuma ser o procedimento padrão utilizado hoje, o mais comum, aí ele já tem a comunicação de venda para ele já é responsável por aquele bem e não consegue regularizar mais. Porque já tem uma restrição ali que para ele acaba sendo impedido. E é a hora que ele acaba ou sendo acionado na justiça, muitas vezes, sofrendo processo por causa disso, ou ele tendo que entrar na justiça para poder regularizar. E é o momento que a gente é acionado eventualmente para prestar alguma informação, tirar alguma restrição, enfim, que a gente acaba sendo envolvido ali. Então a segurança para o consumidor final é muito importante, é ter a garantia de que, olha, eu estou comprando meu veículo, e se tudo der certo, eu saio dele emplacado aqui com o documento na minha mão, a gente usando a nossa transferência digital. Muito bom, muito bom. Vinícius, a transferência digital de veículos tem tudo a ver com o Renave, né? Fala um pouquinho pra gente como que funciona essa TDV. Olha, foi um desafio bem interessante realizado ali no Detran de São Paulo. A gente fez o lançamento da transferência digital de veículos em março do ano passado. Então, recentemente, a gente completou um ano. Desse ano foram mais de 50 mil transferências realizadas. E como ela surgiu? Foi a oportunidade de transformar realmente o mercado e compra e venda de veículos aqui no estado. O processo tradicional, aquilo que faz 10, 15, 20 anos que todo mundo faz quando vai comprar um veículo eu pego meu documento, eu vou até um cartório, então tem que sair, o cartório atua geralmente no horário comercial, tem que sair do meu trabalho, ir até lá, assino o documento, tanto o comprador quanto o vendedor, isso dificultava também quando estava em cidades diferentes, às vezes até países diferentes. E feito o reconhecimento de firma, aquele comprador tinha que agendar um atendimento numa unidade, então ele agendava num poupa-tempo, numa unidade de Detran, fazia o envio dessa documentação, ou ainda que ele enviasse através do portal Detran, ele teria que ir numa unidade ainda para levar o documento original posteriormente. Então aí já tinha 2 viagens para a ida, para esperar 2, 3 dias para ter essa documentação em mãos. Vendo toda essa jornada, vamos dizer assim, que o cidadão era obrigado a passar, a gente falou, olha, tem uma oportunidade aqui. E foi justamente para a gente trazer todas as tecnologias, unir todas elas, criar esse conceito que foi a TDV. E a gente começou no escopo pequeno, apenas de pessoas físicas para pessoas físicas, fazendo toda a jornada do nosso aplicativo, que resumidamente é fácil e seguro.
Hoje o cidadão paulista ele consegue entrar no aplicativo do Poupa Tempo, tanto o comprador quanto o vendedor, e ali vai ser feita a verificação através do liveness, de que ele, que não tem uma fraude ali de uma foto dele, ou que alguém simulando a presença dele. Também tem a assinatura do GovBR, então é necessário ter um perfil prata ou ouro que dá a garantia de que é aquela pessoa, que ele usa um dispositivo cadastrado diretamente com algum órgão do governo, e ele substitui essa etapa do cartório pela assinatura digital, e que é muito mais seguro, porque o cartório também é seguro, mas quando ele leva o documento no cartório, ele precisa levar posteriormente ao Detran. E aí existe todo esse movimento onde eventualmente a documentação pode ser alterada, é onde os estelionatários costumam aproveitar de eventual falha. No ambiente digital a gente não passa por isso, então é tudo automático, tudo instantâneo, diretamente pelo aplicativo ele realiza o pagamento das taxas, multas, e é também instantâneo, se ele tiver uma multa já é baixada na hora, taxa de transferência ele paga diretamente na hora, realizou todo o seu procedimento, o documento ele tem minutos. Então do pagamento até ele ter o documento em mãos, a nossa média é de 5 minutos. E essas vantagens a gente começou ali em março do ano passado, foi expandindo ao longo do tempo, a gente já chegou ao Renave, e cada vez mais a gente vai fazer novas implantações que vão trazer essas melhorias ao cidadão, ao lojista e todo o mercado aqui do estado. Para quem não conhece a CREF é uma associação com mais de 66 anos de mercado, que congrega mais de 70 instituições financeiras, principalmente voltadas ao mercado de crédito, e mais de 90% das instituições que financiam veículos no país são nossas associadas. Por isso a gente está muito inserido nessas discussões, principalmente do Renave aqui em São Paulo. E a gente foi buscar com os nossos associados, com os Corbans que prestam serviços para eles, né, no encaminhamento dessas propostas de financiamento de veículos, algumas questões para a gente elucidar aqui com o Vinícius. Então, vamos lá para as nossas questões agora. A primeira questão aqui que a gente recebeu é assim: o Renave é uma restrição de veículos? Não, ele não é uma restrição, é uma informação que fica no cadastro do veículo justamente para dizer, ele é um veículo que está entrando no estoque de uma loja, ou ele está no estoque de uma loja, ou já está saindo do estoque e indo para um consumidor final. É uma informação que fica no veículo, e é justamente esse controle, por ser tratado como estoque, onde tem isenção de algumas obrigações que uma transferência normal não possui. Por exemplo, a transferência de propriedade comum tem a taxa de transferência de propriedade. Como é uma mudança apenas de estoque, que tem o cidadão que está vendendo, aquele que está comprando e a loja como intermediário, tem todas essas vantagens, mas ao mesmo tempo o registro de toda essa comunicação interna que está acontecendo aqui. E é justamente essa comunicação por sistema, e a gente tem vinculado aqui, desde os sistemas do SERP, os sistemas do Detran, sistemas de notas fiscais, todo esse controle digital que permite a gente fazer toda essa integração e facilitação para todos. Legal, então não é uma restrição. Vinícius, como está o índice de adesão ao Renave no estado de São Paulo? Agora, finalmente, a gente conseguiu um bom índice aqui dentro. A gente faz essa identificação por 2 caminhos. A quantidade de lojas existentes, cadastradas diretamente ali no Jusesp, e também o uso das transações comerciais e de financiamento com os lojistas. A gente tinha aquele gargalo inicial, a gente começou esse processo de Renave ali em junho, a gente não tinha nem 2.000 lojas cadastradas dentro do estado. E muitas delas estavam cadastradas de anos atrás e nem estavam mais operando. Hoje a gente já está em 10.500. Dentro daquelas que já estão em funcionamento ou já autorizadas pela Senatran, e falta apenas a contratação de uma integradora. E quando a gente olha os dados de lojas realmente operando no estado e aquelas que operam com financiamento, a gente já tem a plena convicção que o mercado já está ali dentro do Renave pronto para usar com a gente. Muito bom. Vamos aqui, a próxima pergunta. Com base nos resultados obtidos até hoje, é possível se fazer uma previsão de quando será alcançada a totalidade de lojas no Renave, no estado de São Paulo? Lojas cadastradas, a gente já consegue observar todas, realmente todas. Porque existem lojas pequenas ali, que a gente percebe justamente isso. As maiores lojas médias, até pequenas, já estão ali operando, ou estão bem no final da fila ali que vai ser cadastrada. Lojas menores, a gente percebe uma menor adesão. E aí, naturalmente, vão entrar ao longo do tempo, mas como essa fila do Credencia já diminuiu, e ela também aumentou ali a capacidade produtiva da Senatran, que fazia essa gestão, a gente tem a garantia que hoje já está cadastrado e habilitado para fazer a atuação. Só que o que a gente percebe também, obviamente, as lojas já estão cadastradas, mas não operam com todos os seus veículos através do Renave. E por um lado, a gente tem as vantagens que o Detran vem para oferecer em relação a isso. A gente tem a parte fiscal, que é vistoriada por outros órgãos do Estado, e aí fazem os seus controles de informações digitais para chegar eventualmente naquela pessoa que não faz o devido registro. E o lado do mercado como um todo.
o cidadão e o mercado financeiro naturalmente vai passar a escolher aquele lojista que trabalha e faz o devido registro dos seus veículos e consegue dar a garantia para o cidadão de que ele está vendendo um veículo regular e uma garantia para o banco que ele opera de que ele está realizando o devido registro financeiro do que está ocorrendo ali. Conseguimos consultar o Renav em um veículo que está com comunicação de venda ativa? Acho que esse é um ponto importante sobre consulta. E aí é mais uma vez o nosso intuito de ajudar o mercado automotivo como um todo. Quando a gente iniciou todo esse processo, um dos apontamentos que a gente recebeu foi justamente esse. A incapacidade de conseguir consultar status de veículos como um todo. Não só o estado de São Paulo, a nível de Brasil. E o que a gente tem feito no Detran de São Paulo? Estabelecido normativas, construção de APIs, ferramentas de consulta, para disponibilizar para todo o mercado. Recentemente, a gente publicou a nossa portaria normativa número 40, e a gente até recomenda ali a leitura para justamente os agentes do mercado referente a ela, que é onde o Estado de São Paulo vai passar a habilitar justamente essas ferramentas de consulta. Então, quando é diretamente vinculado ao registro de um banco ou algum agente interessado, ele vai passar a ter essa capacidade de acessar diretamente a informação, ou se for de um terceiro, respeitando a LGPD, também conseguir consultar eventualmente a situação de algum veículo. Então, a gente está expandindo a capacidade de consulta das situações cadastrais, justamente para facilitar todos os casos. Porque a gente está falando de Renav, mas a gente tem eventualmente recuperação extrajudicial, busca e apreensão, tem N envolvidos no mercado como um todo. O Renav já traz várias dessas vantagens. Como ele é um sistema integrado, essas consultas são permitidas. Como a pergunta vinculou a comunicação de venda, acho que vale a pena trazer esse ponto e deixar mais transparente. A comunicação de venda hoje, referente ao Renav, ela é feita através do cartório. Então, o lojista ele opera o Renav e o cidadão faz a venda através do cartório ali, faz o reconhecimento de firma. Essa informação em conjunto no sistema interno do Detran nos permite, nós servidores, operadores Detran, os nossos sistemas que fazem essa leitura, identificar que ambos fizeram a transação comercial. Essa informação não era tão transparente ao mercado. Por conta disso, a gente construiu uma API que une isso, e é uma das APIs que estão ali fornecidas e garantidas na portaria normativa 40, para ter esse consumo. E aí hoje está mais vinculado ali a registradores de contrato, que operam com as financeiras, a própria B3, que é a gestora do Sistema Nacional de Gravames, que é justamente dar essa garantia para o lado financeiro. Porque hoje todo o mercado ele consegue enxergar se a loja fez a parte dela, mas não tem tão clara a informação se o cidadão realmente vendeu para a loja. Essa informação vai passar a ficar transparente para todos. Ótimo, super importante isso. Agora aqui a pergunta que foi mais recorrente no nosso levantamento aqui. Como será tratado o contrato de consignação no Renav? Né? Os veículos que já estão em nome da loja, mas não estão no Renav, qual é o procedimento? Acho que vale a pena até destacar o que existe de normativo em relação de veículos consignados. Obviamente, a gente sabe que existem cenários que, na verdade, não é uma consignação. Na verdade, só não é feito nenhum registro mesmo e a loja está ali operando sem fazer a sua parte fiscal e legal vinculada a ela. Mas existe todo o mercado de consignação que é regular. E existe a regulamentação a nível de fiscal e nível de trânsito também. Como é essa normativa hoje? E a própria resolução 797 do CONTRAN que traz isso. Um lojista que opera com consignação hoje, ele precisa ter um contrato realizado com aquela pessoa que deixou o veículo em consignação na loja, a emissão de uma nota fiscal de entrada de mercadoria em consignação na loja, e quando ele realiza a venda para um terceiro desse veículo, ele vai emitir uma nota fiscal de saída de mercadoria de consignação. Então, é necessário fazer todo esse registro também. Ainda que ainda não utilize o Renav ou uma ferramenta digital que vai permitir fazer isso rapidamente, com registro e ter essa vantagem para o consumidor final fazer essa transferência rápida, a parte de registro é obrigatório ser feita. Então, se eventualmente numa fiscalização do Detran ou de outros órgãos do Estado do ponto de vista fiscal chegarem até uma loja, o lojista precisa ter isso em mente, em mãos, que é fazer esse registro mesmo no mercado de consignação, que consiste no contrato com a pessoa que deixou o veículo e a emissão das notas, tanto na entrada da mercadoria como também na saída ao consumidor final. Ou seja, né, o controle, a obrigatoriedade de controle de estoque independe do veículo ser da loja ou não, né? Estando no estoque da loja, precisa estar no Renav. Isso. E aí a parte da atuação justamente de trazer um mercado equilibrado para todos. A gente sabe que quem eventualmente acaba burlando ou tentando driblar de certa forma, desequilibra, porque a gente tem aquele operador, aquele empresário que trabalha corretamente, visa trazer um mercado mais seguro para todos, e aquele que eventualmente não vai ter todo esse esforço.
os dois operando ao mesmo tempo, fica desequilibrado, a gente acaba dando uma vantagem para aquele que está descumprindo a regra. O trabalho nosso Detran, e aí o trabalho do Estado como um todo, é equilibrar isso justamente para deixar a competição justa. Porque a gente sabe que no mercado de competição justa, quem vai ganhar vai ser o bom empresário, e é o bom empresário que traz prosperidade para todos. Traz inovação, traz vantagem. O nosso trabalho aqui no Detran é só trazer o mercado regular para todo mundo, e é justamente o empresário que vai fazer o diferencial aqui no Estado de São Paulo, é o que sempre fez. Próxima pergunta, né? Qual a previsão para que o Renave seja aplicado para todos os estados do Brasil? É uma boa pergunta. Eu acho que remete ao início da fala, da nossa conversa, que é justamente as dificuldades de implantação do Renave, que envolve tanto o nível estratégico e operacional de todos os Detrans. Como a gente assumiu esse perfil de conduzir esse avanço no estado de São Paulo, naturalmente influencia todo o Brasil, o que a gente percebeu, vários estados começaram a entrar em contato com a gente. Presidentes, os diretores de outros Detrans falaram, o que vocês estão fazendo e por que está dando certo? O que vocês fizeram de diferente? E até alguns que já tinham implantado o Renave também vieram conversar para ver o que a gente estava fazendo de diferente aqui. E aí, o processo de transformação, o Renave acaba não existindo sozinho ou num vácuo. Existe o Detran, todos os processos de transferência, todos os processos de emissão de documentos, e o Renave é um deles, um dos mais importantes e um deles ali. Para fazer uma transformação efetiva num órgão, é necessário que todos esses agentes estejam muito bem alinhados. E aí que vem a dificuldade. O Detran de São Paulo passou por isso, e por isso que a gente teve que fazer uma transformação digital em todos os nossos processos, não dá para fazer em apenas um, e a gente enxerga essa dificuldade nos outros Detrans também. Claramente, a gente tem a nossa Associação Nacional de Detrans, é compromisso de todos, presidentes ali envolvidos, fazer a abertura do Renave em todos os estados. É do nosso interesse aqui de São Paulo, como, de certa forma, um grande representante, o maior representante da frota no Brasil, que seja implantado, mas com boas regras, porque a gente enxerga essa dificuldade também, que é, eu implanto o Renave no meu estado, mas parece um processo normal, porque eu preciso levar no cartório do mesmo jeito, eu preciso levar em algum agente do mesmo jeito, e a gente quer trazer o máximo de liberdade ao processo, sem inovar no sentido ruim, em todo o fluxo de documentação. Então, o que a gente tem feito aqui é trazer todos esses estados que estão falando com a gente para tentar fazer o máximo, ficar igual o que a gente implantou aqui em São Paulo, e cada um deles está no seu tempo justamente de transformação. Não dá para transformar só o Renave. A pessoa acaba sendo forçada a transformar o seu processo de veículo como um todo em cada estado. E a gente vê alguns saindo, se destacando. E a gente fica feliz de estar ajudando esse processo. Então, calendário de implantação, o que a gente enxerga é até o final desse ano. A gente vê todo mundo implantando, e a gente tem expectativa dos maiores Detrans fizerem mais rápido, aí no primeiro semestre, e conseguir implantar parecido com a gente, e às vezes trazendo novas ideias também, que é facilitar ao máximo as transferências em todo o Brasil. Muito bom. É isso, né? A gente tem aqui, né, só a título de informação, o Detran do Espírito Santo foi o primeiro, né, que implantou e foi um sucesso a implementação do Renave lá. É lógico que é um processo que tem uma continuidade de melhorias, né, que precisam ser implantadas. E esse compromisso da Associação Nacional de Detrans para que todos os Detrans implantem, porque é aquilo, né, é bom para o Detran, é bom para o Estado, é bom para o lojista, é bom para o cidadão. E é muito importante que ainda esse ano todos os Detrans tenham aí um processo para o Renave. Vamos lá para a próxima pergunta. A operação de financiamento de veículos só poderá seguir quando o veículo estiver cadastrado no Renave ou estar vinculado ao CNPJ do lojista atual? Essa é uma pergunta geralmente vinculada justamente ao Detran, e essa é uma pergunta que a resposta vem naturalmente do mercado. O que a gente já percebe aqui como agente regulador e participante do processo é algo que, e aí a pergunta fica resumidamente, só veículos no Renave vão poder ser financiados, não é algo por legislação do Detran que é imposta, mas eu vejo particularmente um processo natural sendo um processo mais seguro, se eu tenho um cidadão ao longo do tempo, ele vai optar por escolher aquela loja que tem mais segurança nas vendas, e o mercado financeiro vai escolher naturalmente aqueles lojistas que trazem mais segurança nas garantias. Então, uma obrigatoriedade do ponto de vista de portaria do Detran não é em portarias do Detran que vai existir, mas obrigatoriedade de livre mercado e escolha. Então, as pessoas tendem a escolher aquilo que é melhor. Então, como o Renave funciona bem para isso, acho que é natural, ao longo do tempo, essa mudança acontecer. É mais saudável, é mais sustentável. Isso. Né? Próxima pergunta é um pouco longa, mas ela é muito importante.
Entendemos que o Renave está sendo implantado para a segurança das transações e que os bancos devem somente liberar o crédito para as lojas aderentes. Isso pode ocasionar perda de negócios caso algum banco não faça essa exigência. Desejo saber quando efetivamente o Detran iniciará a fiscalização geral e que tipo de impacto os bancos podem ter em caso de constatação de irregularidade. Acho que é uma pergunta grande e bem complexa, então até vou dividir um pouco ela. Voltada à fiscalização. Existe, em questão de fiscalização a nível de Estado, o Detran, e essa é vinculado ao Código Brasileiro, ao Código de Trânsito, que já é previsto desde 97, no seu artigo 330. A autuação, quando o lojista não opera, é que lá em 97 era um livro preto, agora a utilização do Renave, quando ele não realiza o devido registro. Qual é essa autuação? É uma multa gravíssima para cada veículo que está ali no estabelecimento da loja e sem o devido registro. Essa fiscalização é realizada pelo Detran, pelos nossos agentes. E aí a gente tinha essas pendências, tanto do ponto de vista de credenciamento, quanto de ponto de vista operacional a serem realizadas, a gente está realizando, e aí começa uma próxima esteira de fiscalização do efetivo cumprimento da norma. Mas tem essa do Detran, é voltada à autuação de trânsito, mas existem também fiscalizações do ponto de vista fiscal. E a gente tem Secretaria da Fazenda, outros órgãos aqui envolvidos. E é algo que não envolve só a Renave, acho que é uma transformação de Estado de São Paulo e Brasil como um todo, que é, ao longo do tempo, com a digitalização, passa a gente ter acesso e capacidade de visualizar tudo ou praticamente tudo. Então, do ponto de vista fiscal, de certa forma, não sei o quão fácil é, mas com certeza se tornou muito mais fácil identificar aquele que está cometendo irregularidade e aquele que não está cometendo irregularidade. Como é um objetivo de Estado a gente criar um mercado mais justo para todos, naturalmente, do ponto de vista fiscal, não posso naturalmente falar em nome de outros órgãos, mas a fiscalização já está acontecendo e está aumentando esse volume. Então, acho que ao longo do tempo, naturalmente, vai começar a perceber os efeitos disso. E aí, do ponto de vista fiscal, são outras multas, até, de certa forma, mais pesadas e vinculadas do que as do Detran, que são autuações de trânsito, mas são duas pernas, vamos dizer assim, de fiscalização do Detran e fiscal, e aí são vinculadas a outros órgãos e cada vez vai aumentar, eu diria assim, porque a facilidade também de cruzamento de dados e tudo mais aumenta ao longo do tempo. Os sistemas são todos integrados, né? Exato. Mas e os bancos? Como ficam nessa história? Do lado dos bancos, e aí é vinculado, né, ao financiamento daquele lojista que não utiliza o Renave, não faz o devido registro, o vínculo dos bancos com as lojas é justamente por serem correspondentes bancários. Então, por ser correspondente bancário, existe essa corresponsabilidade pela atuação. Então, se esse lojista faz essa atuação sem o devido registro, eventualmente com cometimento de fraude, que é facilitada justamente por não realizar os registros regulamentados pela legislação, pode responder, eventualmente, solidariamente com aquele ato que foi cometido irregularmente. Então, ao longo do tempo, acho que é natural e até faz parte do cálculo de risco, né, do mercado financeiro, de certa forma, optar pela utilização do Renave, porque traz essas garantias de que ele não vai ter uma preocupação futura que ele não está contando no momento de fazer aquele financiamento. A próxima pergunta. Os lojistas podem tentar driblar o Renave. O Detran vai fiscalizar? Volta justamente no ponto do nível de informação que a gente tem hoje, Detran e o Estado como um todo, driblar está ficando cada vez mais difícil. Porque, de certa forma, a gente tem o cruzamento de todas as informações. Então, o driblar principalmente, a partir do momento que a loja ela passa a ter um volume de transações, não dá, vamos dizer assim. Agora, a aplicação prática, ela vem justamente com a fiscalização. Aí remete àquela pergunta. A partir do momento que tanto o Detran de São Paulo fizer essa fiscalização in loco, voltada à autuação de trânsito, e principalmente essa fiscalização fiscal, que vai estar voltada justamente a esse desequilíbrio de mercado e ausência dos devidos registros, a tentativa de driblar é possível. Agora, conseguir, acho que cada vez mais vai ficar mais difícil. E aí, justamente, acontece, é natural acontecer, porque a gente precisa trazer justamente a segurança ao cidadão. Que no final das contas é o lesado, quando tudo isso acontece. A digitalização ajuda muito isso, né? Próxima pergunta. Hoje o Detran permite a transferência digital, desde que as duas partes possuam assinatura digital no GovBR. Há planos para que o Detran também disponibilize esse serviço para quando apenas uma das partes tiver assinatura digital? O mais próximo que a gente chega disso é que não chega a ser uma das partes, sempre vão acabar sendo duas, é quando a gente está vinculado justamente ao Renave.
O cidadão ele utiliza outras ferramentas de assinatura, aí pode ser pessoa física ou jurídica, geralmente mais associada às pessoas físicas. O nosso lançamento da TDV vinculado à entrada vai trazer justamente isso. Ele faz essa assinatura digital através do nosso aplicativo, irá fazer ali a partir do nosso lançamento. Já a loja opera através do Renave. Então ela assina digitalmente por uma plataforma, o cidadão assina digitalmente por outra. Agora, a transferência em si, sempre, essa digital, né, e automática, sempre vai estar vinculada a essa assinatura de ambos. Por que isso? E aí é um mérito, assim, uma vantagem que a gente acabou aplicando. A TDV, a Transferência Digital de Veículos, foi lançado como um conceito mesmo. A gente queria ver até onde dava para chegar com esse nível de transferência, automação e autonomia para o cidadão. E foi um sucesso. Desde o início, a nossa grande preocupação, uma das grandes preocupações foi justamente a segurança. Porque, primeiro, a gente sabe que o cidadão, quando ele vai para esse ambiente digital, ele já vai com muito medo. Então, ele fala, a gente tem que vencer esse primeiro desafio, que é trazer ele para algo novo. Venceu esse desafio, a gente precisa garantir que realmente é seguro. Então, quando a gente vai para a transferência digital, a gente tem vários tipos de validações. Por exemplo, o reconhecimento facial é feito com liveness, que é uma teoria, é uma tecnologia utilizada, com certeza, e muito pelo mercado financeiro, para garantir que não é uma foto, que não é uma pessoa simulando aquela aparência do cidadão que está vendendo ou comprando o veículo. Faz assinatura digital com GovBR, nível prata ou ouro, que garante a autenticidade dele e do dispositivo que ele está usando, que é previamente cadastrado nas bases do governo. E isso é o que dá a garantia para a gente do processo como um todo. E essa garantia permitiu que a gente fizesse 50 mil transferências digitais automáticas em minutos e nenhuma denúncia até o momento de fraude, de estelionato ou algo vinculadas a elas. Então, a gente sempre, de certa forma, vai migrar para assinaturas digitais. Mas qual que é o nosso esforço? Sabendo disso e sabendo que existe uma curva de adesão, e é natural do ser humano, é expandir as capacidades de assinatura digital. Então, o cidadão hoje que tem essa capacidade de autonomia, tem a facilidade do uso, ele já tem a nossa transferência digital de veículos. O cidadão que, por questão de habitualidade mesmo, tem a carteira digital de trânsito, que é onde ele vê o documento, vê as condições do veículo, ali ele já consegue fazer a compra e venda, que é uma ferramenta disponibilizada pela Senatran e pelo SERPRO. Ele faz a compra e venda substituindo o cartório e depois transfere pelo nosso aplicativo, não precisa no Detran, também tem em minutos, e a gente sabe que boa parte da população vai no cartório. E aí são várias ferramentas que a gente utiliza junto com o cartório. A gente tem o e-notariado e outras expansões aqui no estado de São Paulo prestes a ocorrer, que dá essa garantia que o cidadão que vá ainda presencialmente para um cartório, que a informação digital chegue ao Detran. Porque isso é o mais importante. No final do dia, a gente quer ter a informação da origem, porque justamente o papel é onde está a fraude, embora as pessoas costumam vincular. Se tem um papel, estou mais seguro, é justamente por ele que acontecem as fraudes, porque a falta de garantia que o papel que saiu daqui é o mesmo que chegou no Detran, é justamente onde a fraude ocorre. Então, todo o nosso esforço eu preciso ter a informação digital que saiu da origem, no caso, pode ser o cartório. Chegou para mim e eu tenho os metadados que demonstram toda essa comunicação, a partir daí eu não preciso ver mais nada. E aí a transformação digital de verdade. É um serviço hiperautomatizado que o cidadão não precisa mandar nada, eu não preciso ver nada, e além de ser mais rápido, é muito mais seguro do que os outros formatos. Resumindo, a partir de agora, o cidadão não precisa mais ir até o cartório. Ele vai conseguir fazer tudo isso dentro do aplicativo da forma mais segura possível. Isso, a gente começou ali na nossa transferência digital com pessoas físicas para as pessoas físicas, justamente para evoluir a plataforma e tudo mais. A gente fez um passo seguinte, foi trazer o Renave Saída, que é quando a loja faz essa saída diretamente ao cidadão e ele consegue registrar pelo celular. E agora a gente faz a nossa próxima expansão, que é vinculada à entrada. E aí o cidadão que for vender o seu veículo para uma loja que utiliza o Renave, também vai conseguir fazer essa venda pelo aplicativo. E aí a gente elimina a necessidade de ir ali no cartório, e para a gente Detran é muito melhor porque a gente tem informação direta da origem. Eu tenho todas as garantias que aquela pessoa fez a venda para a loja, eu já tenho todas as garantias da atuação da loja pelo Renave, então a transferência vira automática. Quais são as penalidades para as lojas que não utilizam o Renave corretamente? O uso, foi usada a palavra corretamente ali, né? E aí, não sei se é o uso incorreto, erro, ou se é não usar, né, no caso. Cenário de não usar são as autuações previstas no Código de Trânsito, naquilo que é vinculado à parte Detran, que é a falta de devido registro, é uma autuação gravíssima por veículo. Então, se ele tiver 10 veículos ali na loja, serão 10 veículos autuados e vinculados ao CNPJ ali da loja.
Às vezes a gente encontra até CPFs que são responsáveis ali, mas fica vinculado também ao CPF. E ao uso incorreto, se for o caso, a loja está devidamente credenciada, mas fez um... E isso acontece, a loja na hora que vai fazer uma entrada em estoque, coloca alguma informação incorreta, valor incorreto, ela consegue cancelar e ajustar, isso não é um problema, não é uma fraude. Existem erros e existem não registros, né? O não registro, sim, ele é punido. O erro não gera sanção. Exato. O que é necessário para que a transferência digital de veículo seja feita sem a necessidade de reconhecimento de firma em cartório? Aqui no estado de São Paulo, e a ferramenta que a gente lançou, e aí, de certa forma, também, assim como o Renave, virou referencial para os estados, e aí alguns estão implantando, outros estão iniciando esse processo, que é justamente de integração de bases e permitir o documento ser emitido em minutos, é o que a gente tem feito aqui. E aí, quando que isso vai ser feito? Hoje, o cidadão pessoa física já consegue, e essa implantação que a gente vai fazer na entrada, a gente espera ainda acontecer no mês de abril, é justamente trazer essa vantagem inteira ao Renave. E a gente passa a ter tanto saída quanto entrada de ponta a ponta, sem o cidadão precisar ir no cartório. E aquele que ainda vai no cartório, porque a gente sabe que a adesão nunca é 100%, principalmente de uma hora para outra, o que a gente criou também é quando o cidadão, ou lojista, né, no caso, está fazendo essa entrada, ele vai no atendimento presencial, ou ele contrata um despachante para enviar esse processo, essa implantação que a gente realizou na última semana, permite também essa garantia de minutos, mesmo que ele utilize o cartório. Porque o cartório é uma vantagem que a gente tem aqui no estado de São Paulo, um decreto de 2014, que o cartório é obrigado a realizar essa comunicação ao Detran, que o cidadão foi até lá e fez essa venda. Como eu tenho essa informação, quando eu tenho, né, geralmente, grande maior parte dos casos eu tenho, fez essa comunicação para o Detran, que o cidadão foi lá e vendeu para a loja, e eu tenho o registro da loja que ela fez a compra, ainda que ele vá presencialmente numa unidade poupa-tempo, ou se ele vá contratar um despachante para fazer o processo, a gente também está emitindo em minutos, que foi o que permitiu a gente mudar para 0 para 80% desse processo ser emitido em minutos de uma semana para outra. E aí acho que ao longo do tempo, cada vez mais, a gente vai perceber todo mundo sentindo todas essas vantagens que a gente tem oferecido. Vamos lá, Vinícius, para a próxima pergunta. Quais são os principais desafios que os lojistas enfrentam na implementação da transferência digital de veículos e como resolver? Hoje, acho que o primeiro desafio que todos tinham era justamente a fila para se credenciar no Renave, porque hoje o lojista consegue aproveitar as vantagens da transferência digital justamente utilizando o Renave. Então, a primeira porta era se credenciar, foi vencida, e aí já tem essas 10 mil, quase 11 mil lojas aqui de São Paulo operando. Desafios para poder realizar essa operação. Embora a saída hoje já esteja habilitada para utilizar a transferência digital, que é quando o lojista vende ao consumidor final aquele veículo, a gente sabe, e é um esforço que o Detran vai passar a fazer, justamente vinculado às nossas superintendências de comunicação diretamente com o lojista, também com o mercado financeiro, é demonstrar esse passo a passo de todo o processo, deixar bem claro isso, porque é muito simples, mas precisa ser ofertado e precisa ser explicado. E tecnicamente, para o cidadão que compra um veículo na loja, o que ele realiza ele entra no aplicativo, a partir do momento que o lojista faz essa comunicação da saída, ele entra no aplicativo do Poupa Tempo, entra no serviço da transferência digital de veículos, a partir do momento que ele tem esse login prata ou ouro, ele realiza a validação de que é ele ali, e ele só realiza o pagamento da taxa do Pix para realizar a transferência. A vistoria, como ele consegue utilizar a mesma da entrada, se tiver dentro da validade, ele nem precisa realizar uma nova. Se tiver vencida a validade ou algo do tipo, ele faz uma nova vistoria, que seria obrigatória de qualquer forma, paga a taxa, e aí é onde starta o momento que dentro de 5 minutos ele vai estar com o documento no nome. Num cenário que a vistoria já está realizada, ele realmente consegue fazer isso de dentro da loja e sair da loja com o veículo já diretamente ali no seu nome e atualizado na sua carteira digital de trânsito. Então isso ele já consegue fazer, a gente percebe justamente uma dificuldade de comunicação e oferta do serviço. Então é um desafio que a gente pretende sanar justamente dessa forma. Agora, a entrada é um desafio que ele realmente não tinha como vencer, Sim. Porque o Detran ainda não tinha São Paulo disponibilizado a ferramenta, e a gente vai fazer isso, mas a gente já faz justamente com essa comunicação ampla com todos os envolvidos, que é a comunicação diretamente ao cidadão, através das nossas mídias sociais, mas também diferenciada para o mercado automotivo como um todo. E é todos esses agentes, tanto o mercado financeiro como o lojista ali na ponta. Vamos lá, Vinícius, nossa última pergunta aqui. Entendendo que os Detrans estaduais têm cada uma suas peculiaridades, será que poderia padronizar o processo através da Senatran para todos os estados? Sim, é uma, vamos dizer assim, uma luta do Detran de São Paulo. A gente tem investido nossa dedicação e tempo para isso, que é justamente criar essa padronização. E é importante porque é necessária para a gente dar o próximo passo, que é a transferência também entre estados, utilizando o Renave.
Porque se cada estado tiver a sua regra, com certeza vai dificultar fazer essa adesão e integração entre todos. De que forma isso a gente pretende estar participando desse processo? A Senatran tem demonstrado grande interesse em evoluir várias características ali do Renave, com certeza é algo criado e vai passar por constantes evoluções. Deu essa abertura, justamente o Detran de São Paulo participar dessa construção, e a gente tem atuado nesse sentido. Então, todos os Detrans que vêm aderindo, faz esse benchmark, vamos dizer aqui, com o Estado de São Paulo. A gente tenta criar essa padronização, justamente para não sair desse parâmetro, e a gente espera, ao longo do tempo, ali contribuindo com a Senatran, realizar realmente uma normativa que fundamente essa regra para todos, e sempre desburocratizando e mantendo justamente o mínimo possível de exigências, justamente porque a gente tem todas essas informações digitais com a gente, e permitir que todo o Brasil fale a mesma língua. Quando a gente vai implantar o Renave, eventualmente a gente participa de conversas com outros estados, aí a gente fala com lojistas de outros estados, mercado financeiro de outros estados, a gente percebe que até lugares que já usam o Renave é muito diferente a experiência. E a gente quer trazer essa experiência de automação, velocidade e segurança para todo o Brasil. Então, a gente está participando desse projeto. A Senatran é o ente responsável de participar, a Senatran e CONTRAN na legislação, mas o nosso intuito e a nossa vontade é justamente padronizar e que todos tenham um processo semelhante ao nosso e cada vez um ajudando o outro para evoluir mais. Vinícius, surgiu aqui agora uma nova questão que não estava ali nos nossos cards, né? Mas é com relação às locadoras. Locadora de veículos que pós-uso, revende aquela sua frota, ela entra no Renave ou não? Hoje ela não entra no Renave. O Renave está vinculado ao artigo 330 do CTB e ele é previsto justamente para aquelas lojas que compram e vendem veículos, que isso é outro fim, né, para outra motivação. Agora, se o Renave ele é vinculado para isso, é um esforço também do Detran de São Paulo conseguir fazer essa expansão do ambiente digital para o frotista, aquela locadora, conseguir realizar também a sua venda de forma digital. Ainda que não seja pelo Renave, já que ele tem uma outra natureza, que seja o mesmo ambiente, que garanta ao cidadão que compra o veículo de uma locadora ter todas as garantias também de segurança, de que aquele veículo está regular e sem nenhuma restrição, nenhuma pendência, e ao mesmo tempo que o locador também, a locadora tem a facilidade da venda digital. Hoje é um procedimento complicado e difícil. E muitas locadoras fazem essa revenda de veículos para outros estados, que dificulta mais ainda quando a gente não tem um ambiente digital. Então, o uso do Renave não é possível por conta do KNAI, que fica vinculado aos KNAIs utilizados para compra e venda de veículo, mas a gente tenta ajudar nessa regulamentação a nível federal de criar essa possibilidade de ambiente digital para ser realizada essa venda. Se caso não for criado no ambiente a nível nacional, é um esforço do Estado de São Paulo também trazer para cá, para também permitir tanto os CNPJs, aí pode ser tanto locadora como outros, também realizarem o uso da TDV. E aí são avanços que a gente tem realizado com integrações com a Receita Federal, o B-Cadastro, para permitir que o CNPJ também consiga usar nossas ferramentas. E aí ele não precisaria usar também o cartório, documentos físicos para realizar a transferência, e o cidadão que compra o veículo dele também ter todas essas vantagens. Mas é um esforço que a gente tem atuado, mas o Renave específico ele não consegue utilizar. Então hoje, se uma locadora quiser usar o Renave, por conta do KNAI dela, ela não consegue. Infelizmente, ainda não consegue utilizar as vantagens da ferramenta. E é justamente pelas vantagens que elas chegaram até a gente. Fala, como que eu faço para usar isso? Porque a minha operação, de certa forma, é ruim e bem pior do que vocês estão oferecendo. E aí foi justamente escutando eles que a gente falou, olha, tem uma oportunidade aqui, porque é o esforço do Detran de São Paulo também, não é do nosso grande interesse que as transferências ocorram e que a gente não seja enxergado para isso. Então, a gente viu a oportunidade, a gente tem grandes frotistas aqui no estado de São Paulo para criar esse ambiente para eles operarem. Não vai ser pelo Renave, mas com certeza a gente vai ter um ambiente de venda digital para eles também. Vinícius, obrigada pela sua presença. É super importante essa aproximação do Detran de São Paulo com a CREF, com todo o mercado de financiamento de veículos. O Renave é um tema super importante, o TDV é um tema super importante, não só para o mercado, mas para toda a população, para o desenvolvimento do país. O Renave é um tema muito importante que deve continuar sendo debatido. Então, essa daqui é só uma primeira conversa que a gente está fazendo. Eu espero que a gente volte a conversar, trazendo todos os benefícios que o Renave vai trazer para o mercado. E eu queria aqui passar a palavra para você dar aqui as suas considerações finais antes do nosso encerramento. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre o tema. É muito importante para a gente aproveitar para desmistificar alguns mitos em relação ao Renave, a transferência digital. Aproveitar para tirar dúvidas também dos lojistas, do mercado financeiro como um todo. Eu acho que é justamente isso. É o começo de todo um projeto. A gente tem
com certeza, várias oportunidades de melhoria e é justamente escutando o mercado, a população e todos que o Detran de São Paulo vai fazer a evolução que o Estado de São Paulo precisa. E o nosso trabalho aqui é justamente isso, sair do caminho e deixar o empresário evoluir, o cidadão ter a segurança no mercado automotivo aqui do Estado de São Paulo. Legal, obrigada, Vinícius. Bom, para vocês, sigam nossas redes sociais da CREF, do Detran de São Paulo, que mais notícias sobre esse e outros assuntos a gente vai passar para vocês por lá.